A razão pela qual a igreja não lida bem com os sofrimentos dos membros é a ausência de discipulado. Discipulado não é uma coisa assim facultativa, não é uma fase inicial da vida cristã, ela é a identidade da igreja. Todo cristão discipula e é discipulado. Se você não é discipulado por alguém, se você não discipula, o seu cristianismo precisa ser questionado. Você não está dando provas do seu cristianismo. Porque o que prova o cristianismo é sim você ser discipulado, estar sob a supervisão de irmãos e também supervisionar irmãos. Você não pode fugir disso. É isso que vai manter você na linha. Se você não tiver ninguém para prestar contas, e se você não tiver pessoas sob a sua responsabilidade, você não vai ser um discípulo de Jesus. Discípulo é imitação. Deus não quer que você faça nada novo, Deus não quer que você crie nada novo, Deus quer que você imite. Imite a Jesus. Imite principalmente aquilo que para os reformados, para nós reformados, é uma doutrina importantíssima, não é? Que é a doutrina do pacto de salvação. Não é? A doutrina do pacto de salvação você não vai encontrar na Bíblia. Não é? Assim, você não vai encontrar também pela Trindade. Mas é extremamente importante, porque Deus é um Deus de aliança. A gente sabe que muito antes da criação do mundo já está aliançada às próprias pessoas da Trindade. E essa aliança se manifesta no fato de cada uma das pessoas da Trindade se ocuparem em glorificar a outra. Então, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Pai e o Pai e o Filho glorificam o Espírito. Todos eles, não é? Dão para o outro, ninguém toma. Na relação trinitária, nenhum toma a coisa do outro. É como a ceia, só se recebe. Não chega lá e mete a mão na ceia. Você recebe. Não é? Esse é um sinal maravilhoso da aliança. Não é? Todas as pessoas da Trindade estão comprometidas em doar. Por isso todas as pessoas recebem. Então, isso faz com que a gente entenda inclusive a criação. A criação não é fruto de um Deus solitário, não é? Se sentindo angustiado e que acabou de publicar no Diário Oficial do Universo, não é? O seguinte anúncio, não é? Deus solteiro à procura de uma criação não fumante. Não. Deus não estava sentindo falta de nada. Deus não criou o mundo por falta, Deus criou o mundo por excesso. O transbordamento de amor. O mundo é resultado desse transbordamento de amor. Um está transbordando para o outro, e a criação é fruto desse transbordamento de amor. Quando é que esse transbordamento de amor quebra o seu fluxo? Quando o homem que deveria doar, ele quis reter. Ele quis ser como Deus, ele não quis dar. E aí o que acontece? A gente vê o pecado acontecendo no meio da criação de Deus, como uma ruptura no doar. Então, o que a Trindade nos traz de modelo? Que é necessário aprender a perder. Igreja não é lugar para ganhar. Igreja é lugar para perder. Se você veio para a igreja, a doutrina mais importante da igreja é a doutrina que está lá presente na aliança das pessoas da Trindade, perder. Jesus vai dizer, quem quer ganhar, tem que perder. E o que a gente não quer perder? Nossa paz. E porque a gente quer reter a nossa paz, quando aparece o irmão sofrido, a gente vai para o outro lado da rua. Sabe por que você faz isso? Porque você vai perder a sua paz para cuidar de alguém sem paz. Porque você vai ter que perder seu tempo que você poderia estar fazendo algo para você, para fazer pelo irmão da sua igreja. Por isso a gente vai fugindo e se esquivando de quem está sofrendo, principalmente quem está sofrendo demais, porque não tem como você conversar com uma pessoa que está sofrendo e não sair dali oprimido. E você não quer isso, você só quer ficar bem. Então a igreja de Cristo sofre porque a gente não quer perder a nossa paz. Mas se a igreja de Cristo entende o transbordamento de amor, a igreja de Cristo vai aprender a se doar e vai descobrir que esse é o fruto do Espírito. Olha como a gente é esquisito, né?
E isso é interessante. Eu vejo, às vezes, alguns irmãos aí fazendo umas interpretações meio esdrúxulas, né? Por exemplo, pega Gálatas, aquela passagem que fala do fruto do Espírito. O sujeito acha que o fruto do Espírito é uma coisa para ele. Então ele ora pedindo: Senhor, me dá o fruto do Espírito. Então, infeliz um cabra desse, não entendeu o texto. O Paulo está tratando a igreja como se as pessoas fossem como árvores. E o Espírito vai produzir nelas um fruto. Amor, alegria, tudo isso é o fruto. Esse fruto não é para elas provarem. As árvores não comem seus frutos. A árvore expressa a doutrina pactual da criação. Assim como a Trindade, por natureza, é doadora, a árvore, como qualquer outra criação de Deus, é doadora. Ela produz um fruto, e aquilo que ela produz não é para ela mesma. Ela então produz um fruto que é para a glória de Deus, abençoando aqueles que do fruto podem colher. Isso é um filho. O filho é a representação do pacto de salvação, do pacto redentivo. Quando você tem um filho, esse filho não é para você. Esse filho não é seu. Você não pode engolir seu filho. Seu filho não tem, as árvores não comem seus frutos. Você produz um fruto para o mundo, para a glória de Deus, para Deus. Você está produzindo algo que é para serviço e não para si mesmo. Então é interessante como a gente não tem condições de ajudar o que está sofrendo, porque a gente é muito egocêntrico, porque a gente não está espelhando o discipulado cristão. O discipulado é sempre uma perda de tempo, no sentido aqui literal, porque você vai ter que separar um tempo da sua vida para poder se dedicar a um irmão. Mas, meus irmãos, não existe possibilidade de uma igreja ser saudável sem discipulado. Discipulado é importante. Sabe por quê? O discipulado não é aquele encontro que você vai se reunir com uma pessoa para conversar sobre amenidades. É aquele encontro que você vai falar sobre o Evangelho. Não tem nada mais profundo do que o Evangelho. E não tem nada que possa ser mais interessante numa conversa do que o Evangelho. Você vai ter tempo para conversar sobre todas as outras coisas na vida, mas você não pode deixar de conversar sobre o Evangelho. E isso é a coisa mais importante. A gente não faz isso porque cuidar de alguém que está sofrendo, discipular alguém que está sofrendo, é lidar com questões difíceis. E com isso eu termino com o terceiro ponto importante. Não é à toa que a boa parte hoje de irmãos que estão inclusive conduzindo a igreja, eles preferem mais entender ministério pastoral como gestão empresarial do que cuidado pessoal, de gente, de discipulado. O que você acha que é mais fácil? Você acha que é mais fácil deliberar sobre a cor do carpete da igreja? Ou ter que confrontar um irmão que caiu em adultério? Ou ter que lidar com um irmão que está passando por um problema difícil, que cometeu um pecado grave e que é terrível, e aquilo vai ter proporções terríveis, e você lidar com aquilo vai te angustiar, vai te fazer perder a paz. Então o que as pessoas fazem? As pessoas simplesmente dizem o seguinte: eu quero ficar com a minha paz. Elas não querem perder a paz, elas não querem perder aquele momento precioso da vida delas. Meus irmãos, a gente tem que parar com essa teologia egocêntrica. Na igreja, a gente precisa ter a expressão da doação. Então, meu conselho é, em primeiro lugar, para que uma igreja possa recuperar a atenção para os que estão realmente sofrendo, que ela recupere o discipulado. Se ela não recuperar o discipulado, ela nunca vai lidar com questões difíceis. Ela nunca vai lidar com o outro. Ela nunca vai entender que a igreja ela é a videira e não a estrutura. Que a igreja é a videira e não a treliça, que a treliça pode ser de ouro, mas se não tiver videira não adianta nada ter essa treliça, que treliça boa pode ser de madeira, e quando ela é boa ela sequer aparece, porque o que aparece é a videira, e a videira são as pessoas. A gente tem que cuidar uns dos outros, mais do que a gente cuida das estruturas.